Olá pessoal, estou gravando esse vídeo agora, que vocês provavelmente vão ver na terça-feira. Eu estou gravando numa hora de almoço que eu tenho aqui, então tem que ser uma partida razoavelmente rápida. Só vou poder editar ele mais tarde. Mas vamos lá. Vamos ver o que dá para fazer nesse meio tempo, né? A investigação falou ali num relatório inicial que o fantasma foi convocado por um objeto amaldiçoado. Então não temos muita informação nesse sentido. Fazer o fantasma apagar uma vela, foto do fantasma e motion sensor. Ok. Heather Clark. Ok. Antes da gente começar, botar ordem na casa, né? Os assuntos que a gente precisa tratar antes de começar com a brincadeira. Em primeiro lugar, vão ter 3 links na descrição. O primeiro, não em ordem deles aí, mas na ordem que eu vou estar falando agora. O primeiro link de relevância é uma tabela que tem lá para vocês preencherem com as evidências e comportamentos do fantasma. Na verdade, pela ordem que está lá, eu acho que deve ser o último link, mas enfim, mas é o primeiro na ordem que estou falando agora. Se vocês quiserem investigar junto comigo, quiserem marcar as coisas, eu até prefiro aquela tabela do que a tabela que a gente tem em jogo, porque ali você pode marcar os comportamentos secundários também. E às vezes eles ajudam a descobrir qual é o fantasma. A gente pega um fantasma que se recusa a dar certas evidências, já viu. Outra coisa, ou quando você propositadamente joga sem evidência. Além disso, vai ter links do Discord e do Facebook do canal. Caso vocês queiram entrar em contato comigo, são as formas mais rápidas de entrar em contato comigo. Os dois são livres, qualquer um pode participar. A página de Facebook está lá, ela atende vocês 24 horas por dia. Mesmo que eu não esteja lá, vocês vão receber uma mensagem de que assim que eu ver aquela mensagem eu vou responder, e é o que acontece. Mesmo que eu não esteja no momento, ou esteja ocupado fazendo alguma outra coisa, assim que eu ver aquela mensagem eu vou responder. Eu também faço isso no YouTube, é que eu não checo o YouTube com a mesma frequência. Uma vez por dia que eu checo o YouTube, e por aí vai. O Discord, ele está sempre lá. Vocês podem conversar com outras pessoas no Discord, não só comigo. Ele é livre para todo mundo. Não tem nenhum requisito. Você tem que participar de não sei o que, você tem que pagar não sei o que. Não, é livre para todo mundo. A ideia é criar uma comunidade nerd, onde a gente possa falar com outros nerds sobre assuntos nerds, né? Filmes, séries, livros e por aí vai. E de final, mas mais importante, que se não me engano inclusive está como primeiro da lista, tem uma vaquinha para ajudar uma moça que eu conheço, que ela está com problemas de saúde. Ela está com depressão e problemas relacionados
a diabetes. E quando eu falo depressão, eu estou falando num sentido geral, que existem vários quadros que poderiam ser descritos como quadros depressivos. Né? Eu não estou diagnosticando ela. Mas despesas médicas, desculpa, mas hoje o meu celular não quer parar. Despesas médicas são uma coisa que rapidamente se acumulam, né? Custos de remédios, de médicos que você tem que ver. E quando você tem múltiplos problemas de saúde ocorrendo ao mesmo tempo, as coisas acabam se acumulando em alguns casos, né? Então, se vocês puderem ajudar, se não puderem eu entendo. Se quem não puder ajudar, se quiser pelo menos compartilhar, eu agradeço também, para quem sabe alguma outra pessoa poder ajudar, né? Mas se não quiserem fazer nem isso também eu entendo. Eu não ganho absolutamente nada com isso, além do prazer de ajudar uma outra pessoa, né? Porque a gente nunca sabe aonde a nossa vida vai levar a gente, o que a gente vai passar. Hoje é uma outra pessoa, amanhã pode ser a gente. Então, eu acho que se a gente procurar criar um mundo onde as pessoas tenham mais alternativas para problemas, né, é melhor. Porque em algum momento nós mesmos podemos acabar precisando dessas alternativas. Mas é isso aí. Quem puder ajudar, por favor, ajude. Se não puder, obrigado mesmo assim pela atenção. Né? Fiquem aí para assistir o vídeo, para sofrer ouvindo a minha voz e os meus comentários aleatórios. Engraçado que hoje eu estava pensando a respeito de uma ideia, o soft power, o poder sutil, né? Porque em sociedade você tem o poder que vem da força, um poder mais bélico, mais direto, né? Não, mesmo que não seja necessariamente bélico, mas você também tem um poder sutil, onde você manipula a situação a seu favor de uma forma discreta. E muitas mulheres na nossa história foram mestres de exercer esse poder sutil a ponto de virarem a sociedade que era completamente desfavorável a elas em favor delas, né? Se tornando líderes. E eu acho que essas mulheres merecem uma certa o que poderia dizer, um certo reconhecimento. Eu acho que é o melhor, né? Uma que a maioria das pessoas hoje nunca ouviu falar, não conhece, era Hedy Lamarr. Se vocês forem procurar por ela no Google, encontrarem uma imagem dela, ela era uma atriz, ela era muito bonita,
uma atriz talentosa da época dela, né? Filmes ainda preto e branco. Estamos falando de algo de metade do século XX. Pra vocês terem uma ideia. Eu acho que esse é um fantasma do andar de cima. E não deve ser um fantasma que vem atrás da gente, porque a gente não pegou nada até agora. Mas se vocês veem a contribuição da rede para o nosso mundo de hoje, é fantástico. Ela é a mãe da telefonia celular, entre outras coisas. Ela revolucionou armas na Segunda Guerra Mundial, desenvolvendo um sistema para guiar os torpedos, que foi a mesma coisa que levou a tecnologia de celular e ao Wi-Fi, né? Porque os torpedos até então, deve estar por aqui o fantasma, você disparava eles e eles simplesmente seguiam naquela rota que você disparou e acabou. Acertou, não acertou, já era. O torpedo vai até acabar o combustível dele naquela linha e acabou. Com o sistema de orientação criado por ela, os torpedos passaram a poder ser guiados Então, nós temos uma mulher no meio do século XX, até antes do meio do século XX, porque estamos falando da Segunda Guerra Mundial, vivendo num mundo que absolutamente não valorizava as mulheres dessa forma, né? E no entanto ela encontrou uma forma de galgar. E tem várias outras mulheres na história que fizeram a mesma coisa. Hipátia de Alexandria, Cleópatra, esqueci o nome da irlandesa lá, esqueci, cacetada. Que inclusive era uma líder militar, ela liderava a gente precisa literalmente de temperaturas negativas porque eu estou jogando com a tempestade.
Tô quase saindo da minha gripe. Então, logo vou poder voltar a fazer vídeos um pouquinho mais longos, sem temer pela minha voz. Aí vocês podem se perguntar por que eu entrei nessa coisa de soft power, poder sutil, e falar das mulheres e não sei o que. Eu sou um contador de histórias nas minhas horas vagas. Né? E então eu gosto de criar personagens. E quando você cria personagens, você tem que criar homens, tem que criar mulheres para as histórias, né? Criar um personagem masculino é segunda natureza para mim, porque eu sou homem, não tem nenhuma dificuldade nisso. Mas criar um personagem feminino que fale como uma mulher real, que se comporte como uma mulher real, né, que pareça ser real, porque o personagem ele precisa não que ele não possa ter atributos fantásticos nem nada assim, claro que pode ter, mas pro leitor ou pro ouvinte ou enfim, pra plateia, pro público do seu trabalho realmente se identificar com o personagem, você tem que criar um personagem que eles possam se ver no lugar daquele personagem, que não possa ser uma coisa completamente vazia, artificial, né? Então, essa coisa de tentar
criar um personagem que seja masculino ou feminino, me leva a essa coisa de tentar entender como as pessoas se portaram durante a história. Eu não sabia que podia mover o balde. Eu não sabia disso aqui. Achei que foi meio agudo demais para uma pá. Aqui já não dá. Também não. Então, eu sempre presto atenção em personagens históricos, personagens criados por outras pessoas. Tentar entender um pouco o que se passava ou o que se passaria na cabeça desses personagens para poder fazer um trabalho competente na hora que eu crio uma história. Não quero ligar aqui ainda, eu quero primeiro me certificar de que todas as câmeras estão funcionando adequadamente. E a gente já deixa ali em cima motion sensor.
Vamos colocar um motion sensor aqui. Peraí, gente, tô tentando marcar as minhas evidências, não tá querendo marcar. Pronto, marcou. Marcou. Ok. Estamos entre 4 fantasmas. Pode ser muita coisa ainda. Apesar de que eu tenho uns 2 que eu acho que são mais possíveis aí.
Se eu conseguir, tive as manhas agora. Mais uma informação importante. Das 4 opções que eu tinha uma que já não podia ser, que eu não tinha marcado porque eu fui bobo. Estamos entre 3 opções. Vamos lá? Are you here? Are you close? Are you near? Are you far? Where are you? Are you here? Are you close? Are you far? Are you friendly? How old are you? Are you here? Are you close? Are you friendly? Are you young? Are you old? Where are you? Are you here? Are you near? Are you far? Are you close? Are you friendly? Are you old? Where are you? Are you here? Are you close? Are you near? Are you far? Where are you? Are you here? Are you close? Are you near? Are you far? Are you young? Pensei ter ouvido. Desculpa, gente. Are you here? Are you close? Are you near? Are you far? Are you young? Are you friendly? Are you old? Informação importante agora. Ok. Tá. Eu tenho a impressão que isso é a caneta que vem com o livro. Já temos todas as evidências, se vocês prestaram atenção. Era uma das 2 opções que eu achava mais provável. Lembrando que a descrição da dificuldade que eu estou usando está na descrição, né? Se vocês quiserem fazer um jogo similar ao que eu joguei aqui em nível de desafio,
vocês podem ir lá copiar a configuração que eu uso. Se quiserem jogar comigo também, podem tentar aparecer ali no Discord, me mandar uma mensagem, a gente tenta agendar alguma coisa. Não que eu ache que eu seja mais importante que qualquer pessoa, por isso tem que agendar, nem nada assim, não. É que agora minha vida está meio corrida e para esses jogos que exigem co-op, né, você precisa estar os dois ao mesmo tempo lá, então aí tem que organizar um pouco a agenda, é só isso. Vocês ainda têm um tempinho para identificar o fantasma, que ainda não identificou, porque eu ainda tenho que fazer o fantasma apagar a velhinha. Foto do fantasma eu acho que é algo que não vai ocorrer porque é um fantasma que até agora se recusou a aparecer pra gente. Não deixem velas acesas sem ninguém por perto dentro de casas, tá? Eu sei que isso parece idiota, mas sério, uma das coisas mais imprudentes é você deixar o fogo desatento. Sem ninguém estar vigiando. Chance de deixar uma chama livre, leve e solta, sem supervisão de ninguém, uma coisa muito perigosa. Com fogo não se brinca.
Eu acho que a gente deve ter conseguido já o objetivo, porque tinha várias velas apagadas ali. Sim. Só para dar mais alguns instantes aí, caso alguém ainda esteja perdido, para encontrar o fantasma. Mais um tempinho para pensar. Se o fantasma vai repetir as evidências ou não, aí é com ele, não comigo. Nesse caso com ela, porque é a Heather. Vamos lá, Heather. Depois desse Smudge Stick aqui, a gente vai voltar e falar das evidências. Tá certo? Eu não posso fazer a Ellen repetir as evidências dela. O Smudge Stick ele conta duas vezes. No lugar onde você acende e no lugar onde você apaga. Aqui nessa sala, fazendo da forma que eu fiz, eu coloquei nos 4 cantos da sala. Bom, vamos lá. Vamos às evidências. Ela demorou um pouquinho para dar as evidências pra gente hoje. Foi um fantasma que foi meio chatinho nesse sentido. Mas vamos lá. Mas quando começou foi que foi. Ela precisava criar um clima, né? Uma coisa mais pá. Não era papum. Vamos lá. Primeira coisa que deve ter ficado claro para todo mundo, porque eu andei bastante pela parte de baixo da casa, a gente não viu sinal nenhum dela, foi que não era um fantasma que vinha atrás da gente. Então já era altamente improvável que fosse Wraith, que fosse Phantom, que fosse Banshee, tá? Altamente improvável, porque não veio atrás da gente para se manifestar em momento algum. Ok? Beleza? Beleza. Continuando. Assim que a gente subiu e eu comecei a investigar por aquele quartinho no fundo, a gente deu sorte, porque não precisei nem investigar os outros quartos. A gente achou logo de cara, porque tinha uns objetos caídos no chão, e era a única sala com objetos caídos no chão até o momento. E aí a gente teve um IMF 2 na porta e tudo mais. Falei, vamos tentar investigar aqui. E foi, por sorte, onde estava. Primeira coisa que deve ter ficado claro para todo mundo foi que a gente não teve freezing temps em lugar nenhum naquela sala. A gente não viu a baforada em lugar nenhum. A gente também não teve um evento da Colgate, ou evento da pasta de dente, ou Airball Event, mas isso apenas, se tivesse, diria que não poderia ser um Oni. Então não ter não nos diz absolutamente nada, não descarta nada. As chances de evento e interação estão no máximo, vocês podem olhar isso na descrição. E no entanto a gente não viu ela nenhuma vez,
mas isso não necessariamente garante que seja uma shade, porque ela não é uma shade. Ela já não pode ser uma shade porque a gente não teve o Freezing Temps. Mas ela teve um comportamento muito shade. Acho que a primeira evidência que apareceu logo de cara foi o Dots. Eu coloquei. Ah, não. Antes do Dots, a gente já tinha achado as Ghost Orbs. Maravilha, maravilha. Aí, logo depois que eu achei a Ghost Orbs, eu dei um tempo ali na câmera. A primeira Ghost Orb ela estava meio escondidinha, quase atrás de uma caixa. Ela dava uma saidinha de trás da caixa de vez em quando. Aí depois a gente achou um ângulo melhor, onde dava para ver melhor as Ghost Orbs, né? O que confirmava que aquela era a cela do fantasma. Porque até então poderia ser um fantasma que estava apenas passando por ali. E ser da sala ao lado, por exemplo. Mas que estava entrando e saindo da sala toda hora. Quando a gente achou a Ghost Orb, definitivamente era ali. Logo depois da Ghost Orb veio o Dots. E foi nesse ponto que... Aliás, foi até acho que antes do Dots que eu estava pensando que podia ser uns 4 ali. Os dots foram bem na nossa cara. Não foi do tipo, oi, eu estou aqui na sua frente olhando para você, mas ou vem pro abraço, mas eles foram bem evidentes. Quando é o vem pro abraço, uma coisa que não tem como. Aí eu às vezes até comento, mas ainda assim eles foram bem visíveis. E a gente teve vários dots. E aí nós vamos para a terceira evidência, que demorou um pouquinho para a gente achar. Eu fiquei tentando a Spirit Box, mas eu não consegui nenhum resultado na Spirit Box. Banshee eu já sabia que não era. Eu tava entre a Raiju e a Tail o tempo todo ali. Fingerprint. Eu vi que não era fingerprint. Acho que foi até antes do Ghostwriting que eu vi que não era fingerprint. Não, o Ghostwriting já tinha. O Dot. Era antes do Dots. Olha só. Eliminando essas três e com a Ghost Orb já deixava entre esses dois. O Dots não ajuda nada aqui. Interessante isso, né? E aí ficava entre o IMF e o Ghostwriting. E eu vi que o livro foi jogado. Aí eu falei, é aqui que a gente vai matar a coisa. O livro, se ele é jogado sem estar com nada escrito, o fantasma não pode ser um fantasma de Ghostwriting. Se o livro foi jogado, ele já vai dizer para você, com ou sem ter alguma coisa escrita, se aquilo era Ghostwriting, se esse é um fantasma de Ghostwriting ou não. Porque você abre o livro de novo, se está escrito é o de Ghostwriting, e aí ele fez 2 interações com o livro, uma onde ele escreveu e depois onde uma ele jogou. As duas podem ser em sequência ou pode ser depois de um tempo. E se não tiver nada escrito, é porque
ele não pode escrever, então ele já jogou direto. Porque o livro força a interação da escrita antes que ele possa ser jogado. Que ele possa ser jogado por aí. Era uma TEI. Mas se a gente fosse levar pelo fato de nunca ter aparecido pra gente em momento algum, podia se pensar muito bem numa shade. Mas a temperatura eliminou a shade logo de cara. Se a gente não tivesse o Freezing Temps e... peraí. Se a gente não tivesse o Freezing Temps, teria uma possibilidade ali, mas assim que a gente começa, Ghostwriting poderia ser shade, dots não, freezing temps não, a shade é IMF 5, eu acho que é Spirit Box, não, é freezing temps? É. O Fingerprints foi muito fácil, porque de começo ela mexeu muito na porta, e como eu deixei as digitais para infinito, assim que eu investiguei, depois de um tempo, a porta com A ou V dos dois lados, eu já sabia que não poderia ser, porque ela já tinha tocado várias vezes na porta naquele momento. Até aquele momento, né? E certamente em um daqueles toques ela teria deixado a digital ali. Não poderia ser um OBAC que evitou deixar a digital uma vez. Quando você tem várias vezes na mesma porta, é batata. Mas engraçado que foi um fantasma que não apareceu em momento algum pra gente. A gente não tem a menor ideia qual é o modelo da Heather Clark. Não vou mentir pra vocês, a primeira coisa que eu pensei quando eu vi o nome Clark ali foi... eu me lembrei do Arthur C. Clarke. Não é exatamente a mesma coisa, mas... porque a Clark dela aí tem um E no final e o Arthur C. Clarke, se não me engano, não tem um E no final. Vamos lá. Não me faça passar vergonha, diga que eu matei. E vocês acertaram? Certamente devem ter acertado. Vocês são melhores do que eu, né? Eu erro de vez em quando. Não é assim, muito, muito frequente eu errar. Mas de vez em quando eu erro. Também não tenho tanto tempo pra jogar assim. Faz meses e meses e meses que eu não tenho tempo de jogar Phasmo só pra jogar Phasmo. Todos os jogos que eu faço de Phasmo acabam aparecendo aí pra vocês. É aquela leseira após almoço, gente, desculpa. Mas é inevitável. O cafezinho que eu tomei já passou a validade dele, aparentemente. Quem está acompanhando os lives de Phantasy Star 2, eu acho que finalmente eu cheguei no ponto mais ou menos aonde eu estava, que eu parei de gravar o antigo.
antigo save que eu tinha, né? Porque eu tive uns problemas aí que eu tinha várias horas gravadas que ficaram sem som. E aí eu falei, PQP, fica inutilizado o vídeo. Aí eu tive que apagar e começar de novo, basicamente. Ai, ai. Foi um pé na sacola. Vamos lá, TEI acertamos. Daria até que uma grana baseada na dificuldade, ir no mapa, daria uma grana não maravilhosa, mas boazinha. Só que como eu coloquei o fantasma não matar a gente, o modificador vai para 0. Mas foi 10 do tipo de fantasma, mais 2 objetivos de 5 cada um, mais o bônus de investigação, dá 20, 40. A gente não tirou nenhuma foto, também não achamos o osso. Deveria estar um daqueles quartos que a gente não foi, ou no banheiro, no quarto que a gente não foi, ou no banheiro, eu imagino. Enfim, mas dá pra ganhar uma graninha, mais ou menos. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like. Se vocês gostam do conteúdo do canal, inscrevam-se aí. E se vocês querem fazer outras pessoas sofrerem tanto quanto vocês sofreram me ouvindo aqui, compartilhem o vídeo. Essas coisas ajudam o canal a crescer, me motivam a fazer mais conteúdo para vocês, porque eu não ganho absolutamente nada com isso. Então a motivação é o que importa aqui. Então, se vocês me derem essa validaçãozinha de que vocês gostam de alguma forma do conteúdo, ajuda bastante, tá? Se alguém tiver alguma sugestão de algum outro jogo ou algum desafio que queiram me ver fazendo aqui de dificuldade aqui no Phasmo, também faço, tá certo? Em outubro, mais ou menos, eu quero ver se eu trago aqui no canal, para a lista de jogos que a gente joga, o Project Zomboid, para dar uma variedade um pouco maior. Não ficar só em jogos baseados em investigação. O Project Zomboid é um jogo de sobrevivência num apocalipse zumbi. É um looter, apesar de que não tem muito shooter. Então não é shooter-looter, é só looter mesmo, que você tem que acumular os recursos. Ele é extremamente detalhista, extremamente difícil. Eu vou estar começando, quando eu for jogar ele, numa dificuldade um pouco mais baixa, porque literalmente o jogo acaba em segundos. Um segundo que você se ache mais arrogante ou que você descuide ou seja desatento, não importa quantas horas de jogo você tenha, ele acaba ali, assim, pum. Uma partida vai de perfeita para um total desastre em uma questão de um instante. É bem bacana, bem detalhista, então é bem interessante. Eu quero ver se em outubro eu trago para vocês, tá bom? É isso aí, pessoal. Se alguém tiver alguma coisa para falar, também fica livre aí para falar nos comentários. Fora isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!